Talks. Women Talks. Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Women Talks, um programa especialmente pensado para celebrar negócios liderados por mulheres ao redor do mundo, conhecendo de pertinho histórias inspiradoras delas que assumem a linha de frente e transformam o mundo ao seu redor. Eu sou a Mayara, idealizadora e apresentadora desse podcast, que faz parte do projeto Made by Women, uma criação da nossa agência de comunicação, a Women Digital. Hoje temos o prazer de receber aqui com a gente a Sil Curiatti. Nascida e criada em São Paulo, Sil é uma talentosa contadora de histórias, apaixonada pelos aspectos culturais das relações. Com 30 anos de experiência no setor, incluindo os cargos de líder global de negócios e evangelista no Google New York e chefe de planejamento estratégico em agências de publicidade da WPP em São Paulo e Miami, Sil deixou o mundo corporativo para focar em sua empresa, Story by Sil Curiatti. Lá, ela ajuda pessoas a talk the walk, falar e fazer. Única apresentadora mulher do renomado programa de notícias da TV brasileira Manhattan Connection, onde discutiu tecnologia, inovação e cultura, Sil agora comanda programas independentes em seu canal do YouTube, destacando histórias de vida e transformação. Sil vive nos Estados Unidos com seu marido e 2 cães incríveis resgatados e está cursando seu mestrado em psicologia em Harvard. Essa entrevista foi gravada em 2024, quando Sil ainda não tinha iniciado o projeto que hoje é parte importante do seu trabalho, o programa semanal Contexto, que apresenta em parceria com a Fabiana Saba. Seja muito bem-vinda, Sil. Muito obrigada, Mayara. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo meu. Para começar, eu queria dizer que para mim, enquanto jornalista, locutora e amante das artes da comunicação, é uma honra te receber aqui e poder trocar com você. Honra é a minha. Também quero dizer que essa é a verdadeira intenção desse podcast, convidar mulheres que nos inspiram verdadeiramente para uma conversa aberta e acessível, para que mais e mais mulheres se sintam encorajadas a darem os primeiros passos ou os próximos passos de suas carreiras. Muito bom. Bom, e para começar esse papo, me conta, Sil, a Sil Curiatti de hoje é diferente da Sil de 30 anos atrás? Nossa, de 30 anos atrás, agora volta no túnel do tempo, né? A Sil de 17 anos de idade era muito diferente da Sil de 47 anos de idade. Era uma... Eu acho que eu sempre tive muita inocência em olhar para as coisas. Eu sempre achei que se fazer seu trabalho bem feito, tá tudo certo, vai dar tudo certo, é suficiente. Você ser bacana com os outros, você vai ter o retorno disso natural. E assim, isso é verdade até um certo ponto. Não é a realidade, não é o mundo. Então, eu aprendi muito apanhando, caindo, levantando nesses 30 anos. Tá bom, você pode continuar sendo bacana, você pode continuar trazendo sua inocência, mas você precisa também aprender certos traquejos, certos truques para poder realmente chegar onde você quer no mundo corporativo ou abrindo o seu negócio, empreendendo. Então, hoje é uma Sil muito mais... eu acho que mais atenta e que lê melhor as salas, lê melhor os ambientes do que a Sil de 17 anos de idade. Com certeza. Tem muito mais maturidade, né? São as coisas boas que vêm com a idade. Sim. E a Sil de hoje se orgulha de toda essa trajetória percorrida? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Sim, a Sil se orgulha da trajetória porque eu sempre acho assim, tem uma coisa que eu gosto de falar aqui. A gente conta as nossas histórias e muitas mulheres contam essas histórias de cair, levantar, de machucar, de apanhar, de abuso, de todo tipo de assédio, de todo tipo de coisa que acontece no decorrer da vida delas e das nossas vidas. É difícil você encontrar uma mulher que nunca passou por nada disso. Então, quando a gente conta essas histórias, a gente fala, tá bom, mas isso me fez chegar aqui. Eu não concordo muito com essa frase. Eu acho que nós chegamos aqui apesar disso. Eu acho que talvez sem esses aspectos, a gente teria ido muito mais longe. Então, esse é um primeiro pensamento que permeia a minha vida. Sim, eu passei por muita coisa, como você colocou, né? Eu sou publicitária, trabalhei em agência, eu já empreendia no Brasil, eu tive uma empresa de buquê de noivas e decoração floral, a Fleur de Pis, que era meu trabalho de fim de semana, que era uma maravilha. Então eu largava a agência durante a semana, no fim de semana eu estava com noivas, eu estava cuidando de decoração, mexendo com o belo, que é uma coisa importante para mim, mexer com flor, mexer com arte, alguma coisa que ligue à arte.
Eu sempre dancei, eu sempre pintei, eu sempre tive uma ligação forte com contação de histórias ou a expressão da sua história de alguma maneira. Então, maneiras artísticas, né? E essa história, para mim, me dá orgulho porque eu aprendi que eu não preciso ser uma pessoa CDF dentro da minha função, dentro do meu papel. Então, vamos dizer, eu sou a head de planejamento de uma agência de publicidade. Não é aquilo não me define. Aquilo é que eu estou sendo, é o papel que eu estou exercendo no momento. O que eu sou é muito mais complexo. Então, eu comecei muito cedo já englobar tudo aquilo que eu sou na minha persona. Então, por exemplo, quando eu fui contratada pelo Google, eu lembro de uma das entrevistas me perguntarem sobre meus hobbies e sobre outras coisas que eu gostava de fazer, e foi uma das razões pelas quais eles dizem ter me contratado, porque, poxa, é tão legal uma pessoa plural, é tão legal uma pessoa que não se define pela função que ela está executando. Então, eu sempre carreguei isso comigo. A Story nasceu, a minha empresa aqui nasceu muito em decorrência disso, a história do Talk the Walk, que a gente traduziria para o português mais como falar sobre a sua jornada, falar sobre o seu caminhar, porque aqui tem uma expressão que é walk the talk, né? Que é você falar o que diz, né? Você fazer o que diz. Então, eu sigo, os meus comportamentos seguem aquilo que eu vendo, aquilo que eu falo para as pessoas. Mas dificilmente mulheres que fizeram tantas coisas na vida, mulheres que têm essa vida plural, elas encaram o talk the walk delas, o falar sobre a caminhada delas de um jeito natural. Elas dificilmente incorporam esses lados criativos ou o lado do o segundo ou terceiro trabalho que ela tem para fazer, para realmente ter condição de manter uma família, por exemplo, ou para realizar um sonho. Então, há mulheres que trabalham durante o dia na função que está dando dinheiro, ou plano de saúde, ou a estabilidade que ela precisa, e à noite elas estão numa outra coisa, na pegada do empreendedorismo, estou aqui montando a minha empresa. Tantas mulheres aqui são assim, né? Eu fui assim com a Story. Então, a Story nasceu como consequência de entender tudo isso, e eu acho que ela resume muito o que é a minha história, que é uma história de uma executiva como todas as que são minhas clientes hoje, executivas que têm algo mais a oferecer para o mundo e têm algo mais para oferecer para as pessoas, na troca dos relacionamentos, no saber se conectar melhor com o mundo, saber se conectar melhor e se relacionar melhor culturalmente também, porque tem um aspecto nosso aqui de morar fora, que é uma barreira. Então, hoje eu acho que a minha história ela é complexa, sim, mas é uma história que eu me orgulho porque carrega bastante... carrega muitas idiosincrasias, carrega muitas dúvidas, carrega muitos medos, mas tá aí, tá acontecendo. Legal. E de onde surgiu essa paixão por contar histórias? Foi genuína? Eu acho que eu nasci com isso, mas assim, eu não sei, é engraçado, né? Porque eu lembro de pequenininha, eu tava falando isso com meu marido outro dia, eu falei, nossa, meu pai tinha um microfone em casa e vira e mexe eu ponho o microfone no toca-discos, toca-fita que ele tinha e me gravava falando, contando história. Eu sempre, desde pequenininha, tô falando de 3, 4 anos de idade, eu já pegava o microfone para falar. Eu criava história em quadrinho e vendia na escola, então eu criava livrinhos de histórias em quadrinhos e vendia para as amigas, para os amigos. Eu criava peça de teatro e eu escrevia, roteirizava a peça, chamava os amiguinhos para atuarem, dirigia eles, aí eu convidava o prédio inteiro para assistir. Eu sempre gostei de contar história, sempre gostei de escrever. Eu fui blogueira, eu tinha um blog chamado Salão Comedor, na época que blogueiro não mostrava foto, na época que a gente falava, não, blogar é escrever. Aí falava, não, mostra só, que foto, gente, eu quero escrever, eu gosto de escrever. Então eu escrevia, eu contava história, meu blog era de contos, de crônicazinhas. Sempre gostei disso. E eu comecei a perceber que no mundo dos negócios, o que acontece é que quando você pergunta quem é uma pessoa, ela normalmente fala, eu sou a função. Eu sou a executiva global do Google. Não, você não é isso, você está sendo isso. O que você faz. Né? O que você faz. Então, eu sou muito mais uma contadora de histórias que
exerceu este papel no Google de tal maneira, na agência X de tal maneira, na outra agência de tal maneira, num coletivo de planners que eu trabalhei de outra maneira. Cada ponto, eu sou uma contadora de histórias da minha família, eu sou essa pessoa. Então eu acho que é genuíno e, de novo, a Story nasceu quase que, ela já existia, ela só ganhou um nome na pandemia, ela ganhou uma empresa formal, Ela cadastrada. só foi se aperfeiçoando, né? Ela só realmente, a gente oficializou a existência dela, né? Colocou no papel, mas ela já existia. Entendi. E Nova York já estava nos seus planos? Ou foi algo que aconteceu e quando você se deu conta, você já estava construindo carreira aqui em solos americanos? Os Estados Unidos estavam nos meus planos. Então, assim, tem muita gente que não sabe disso, mas eu morei nos Estados Unidos já antes, eu morei em Miami. Brincam que é o quintal dos Estados Unidos, né? Sem menosprezar, porque quintais são ótimos, mas é porque é a área de lazer, né? É maravilhoso morar em Miami. Foi uma época de praia, você se sente super saudável, fazia dança de salão 6 vezes por semana, 3 horas por dia, assim, era uma maravilha. Eu morei em Miami de 99 a 2004. Então, quando eu terminei essa minha temporada em Miami, voltei para o Brasil, querendo voltar, falando, não, tá na hora de voltar para o Brasil. Menina, deu 1 ano de Brasil, eu falava, quero ir embora daqui de novo. Eu não me acostumava de novo. Então, eu acho que eu me acostumei com a coisa de trabalhar com culturas diferentes. Mesmo em Miami, trabalhava com muitos latinos, muitos americanos também e tal, mas eu peguei gosto nisso. Não que no Brasil a gente não faça, mas na minha função na época não fazia tanto. E eu acho que eu aprendi um modo de trabalho que, eu não sei, me fazia bem, eu achava mais eficiente, eu tinha mais tempo. A gente em Miami trabalhava no seu horário, cai caneta mesmo, põe a caneta, fecha o computador e sai. Eu fazia dança de salão na frente, atravessava a rua, ia dançar. Eu curti muito mais minha vida, eu tinha um balanço, um equilíbrio muito melhor de vida profissional e vida pessoal, que me fazia muito bem, que me tornava mais criativa, que me dava tempo para ter projetos diferentes. Então, isso, naquela época, eu valorizei muito. Isso é algo que hoje parece velho de falar, porque as pessoas passaram a valorizar depois do Covid. Depois da pandemia, quando elas entenderam que ter esse tempo é importante, muita gente fala disso hoje, mas até entre esse período de 2004 a 2020 não se falava nisso. Você sai mais cedo do trabalho no Brasil, em São Paulo, as pessoas olham e falam, tá com a vida ganha? Você tá indo embora o quê? Às 6h30, 7h30, 8 da noite? Não, tá com a vida ganha, não é possível. Tem que sair 10 da... Então, normalizar isso não era legal pra mim. Isso era só um dos aspectos. Todos os outros, né? As coisas informais que aconteciam, então o trabalho acontecer fora do trabalho, só em happy hour, então além de ter o trabalho, você tem que fazer happy hour, você tem que almoçar, você tem que jantar, você tem que estar em festa, você tem que viajar com a empresa. Eu falava, gente, não é eficiente, eu não sei, não me adaptava mais. E aí eu queria voltar para os Estados Unidos, então eu desenhei a minha carreira desde então buscando oportunidades fora. Então, quando eu entrei no Google, não era segredo. Eu entrei no Google e falei, há possibilidade de mobilidade? Sim, há. Quanto tempo eu preciso estar? Olha, depende do país que você quer. Estados Unidos normalmente pedem que você esteja, eu acho que na época ainda era no mínimo 1 ano numa posição nessa empresa global, etc. E aí a gente consegue te transferir se houver uma vaga lá. Lógico, nada é prometido, você tem que lutar por aquilo. Fiz inúmeras entrevistas até conseguir... na verdade, não é nem que eu consegui uma vaga estando lá, né? Eu, na verdade, porque eu falo em público e treinava gente e tudo mais, eles me convidaram para participar de um treinamento na Califórnia, de 3 meses, que é o treinamento de evangelista. E aí eu fiquei lá e tava adorando morar lá. Meu marido foi comigo, meu marido ficava indo, voltando, ele pingava entre Itália, ele trabalhava com italianos, Itália, México, Brasil e Califórnia, assim, os cabelos brancos dele todos nasceram nessa época, que vivia nessa loucura. E eu trabalhando lá e entregando apresentação. Eu entreguei mais de 80 apresentações em 3 meses só para C-Level. Foi uma coisa insana, mas aprendi muito. E estando lá, que me chamaram para essa posição em Nova York. Então, eu vim para uma posição em Nova York. Também tinha uma possibilidade de trabalhar na Califórnia, em San Bruno. E eu, na hora, pesei as duas. Eu falei, não, eu acho que Nova York vai ser melhor, apesar de eu estar amando morar na Califórnia. Nova York era melhor por conta dessa coisa de ter mais facilidade para voar para o Brasil, se precisasse. Entendi. E meu marido faz isso muito. O tempo é mais curto. O tempo é mais curto, não tem escala, não tem as 3 horas de diferença 4 horas de diferença de fuso horário. Então foi aí que Nova York entrou na parada, mas
Não era Nova York especificamente, mas eu queria vir para cá. E Ou Europa também, mas aqui era mais fácil. legal. E como foi essa vinda para Nova York? Foi o que você estava esperando ou foi diferente das suas expectativas? Não, foi muito boa. Eu tive muita sorte de vir com uma empresa como o Google, que te dá muito respaldo, né? Eles te ajudam muito, te ajudam com a mudança. Vim escolher meu apartamento antes, fiz todo, né? Você vem como uma executiva de uma empresa, você vem com umas regalias bem boas. Mas o trabalho em si é tudo muito diferente, assim. Aqui as empresas são todas muito grandes e, de novo, eu não gosto do termo melting pot, né? Aquela coisa do sopão de muitas culturas, porque melting pot dá a entender que as culturas se misturam e não é bem assim. As culturas são bem diferenciadas, é aquela sopa com pedaços. Então, os pedaços estão inteiros, mas elas estão dentro do mesmo caldo. Eu acho que entender como trabalhar nesse cenário foi um primeiro desafio para mim, porque até então, estando no Brasil, você tem muito contato com o americano, com outro de culturas mais ocidentais, principalmente. Aqui, estando aqui nos Estados Unidos, não, a Ásia em peso, então trabalhar com muitos indianos, trabalhar com muitos, com gente na Indonésia, gente na Tailândia, mercados que são muito importantes para o Google. Então, para mim, foi muito interessante aprender isso. E mercados que são importantes também criativamente, né? Além de todo o mercado europeu e tudo mais. Então, isso foi incrível. Outra coisa que foi uma surpresa boa foi encontrar uma comunidade latina muito forte aqui. Não brasileira, tá? De cara. A minha inserção na comunidade brasileira está acontecendo de um ano para cá. As latinas me receberam muito melhor do que brasileiras no início. Curiosamente, não sei. Então, eu fui muito bem recebida. Eu participo de grupos de latinas há muito tempo. Elas me chamam para dar palestra, elas me contratam para trabalhar nas empresas delas e tudo mais, muito mais que brasileira. Então, também foi uma boa surpresa, assim, e um aprendizado muito grande. Show. Muito bom. Bom, eu imagino que ao longo desses anos todos você tenha colhido inúmeras conquistas, enfrentado inúmeros desafios e colhido inúmeros aprendizados, né? Principalmente sendo mulher que migrou do país em uma época em que a informação ela não era tão descentralizada e acessível como passou a ser depois com a chegada do digital. Inclusive, se a geração atual de mulheres tem tanta liberdade de escolha hoje em dia, é porque outras que vieram antes arregaçaram as mangas e desbravaram o mato. Eu costumo usar esse termo. Tem alguma experiência, desafio ou aprendizado, ou até mesmo um conselho que você queira compartilhar com quem está ouvindo a gente agora? Tem muitos, mas eu diria um principal. Mulheres não trabalhem de graça. Ai, que precioso isso. E eu falo isso porque tem alguns aspectos interessantes nisso que eles estão um pouco enraizados, assim. Eles são parece que parte de uma cultura invisível que conecta mulheres no mundo inteiro. É muito comum, eu já escrevi, por exemplo, para muitas publicações. E eu escrevia de graça, tá? Para publicações. Já escrevi paga, já escrevi de graça. Normalmente, as publicações que me pediam para escrever de graça, a negociação era feita com mulheres. Então, mulheres vinham e falavam, vem cá escrever. E eu, tá bom, que legal essa publicação, vamos lá, vou participar. Quando homens vinham negociar, era pago. Então, eu escrevi, por exemplo, para revistas masculinas no passado. Eu escrevi para a revista Sexy no Brasil, escrevia sobre comida e sobre aspectos culturais de comidas, de alimentos. Eu tinha às vezes 4 páginas na revista e era pago. Homens me pagavam para fazer o meu trabalho, porque não passa pela cabeça de um homem chamar um outro homem para trabalhar de graça para eles, porque eles sabem que eles não vão aceitar. Entre mulheres, porque nós aceitamos, passa pela cabeça. Então, deixa eu te chamar para fazer um trabalhinho aqui para mim, você faz, mas é na faixa. Eu não gosto de fazer isso, e eu não digo que eu nunca fiz, eu já fiz. Mas eu só fiz quando eu também não estava recebendo. Então, eu não estou recebendo, eu tenho esse tipo de exposição, eu posso estender isso a você. Você quer trabalhar comigo nessa parceria, você também não vai receber. Acho certo? Não, acho erradíssimo. Acho que a gente não pode perpetuar isso.
E eu vejo que ainda existe esse hábito, principalmente entre mulheres latinas. Principalmente entre as latinas, incluindo as brasileiras, muito forte. Ah, vem fazer isso aqui, mas vai ter exposição, mas você vai trabalhar aqui e vão ouvir falar de você. Não vão. Eu saí do Manhattan Connection por causa disso, eu não recebia. Todos eles passaram a receber e eu não. O produtor pagava para manter o programa, mas estava ganhando dinheiro de patrocínio já, ofereceu salário para os outros jornalistas e para mim ele disse que eu teria que trabalhar mais pelo menos um ano de graça, um ano e meio de graça. Tenho mensagem para você. Então por quê? Por que eu de graça? Por que eu sou a única mulher lá? Eu não sei se isso veio de machismo, eu não sei de onde veio, mas eu arrisco dizer que a única coisa diferente que a gente tinha ali era eu ser mulher e os outros serem homens, porque não sei o que mais, trabalhar eu também trabalhava. E o produtor que senta na bancada não é jornalista também, porque eu falar só os jornalistas estavam recebendo, não é. Então, eu acho que a gente perpetuar, por isso que eu saí, porque eu falei, eu não posso perpetuar isso. Se eu fico aceitando, eu vou abrindo precedentes para mais gente fazer isso. Com certeza. Você diz sim porque você quer dizer não e você continua perpetuando a desigualdade de salários que existe hoje em dia. Porque a gente fica brigando depois e falando, o salário não é igual, minha amiga, porque você não negociou o seu, porque você não é culpa sua, é culpa de um sistema, então é o sistema que tem que ser consertado, mas se a gente que está sendo vítima não fizer nada, não levantar a mão e falar eu não acontece, né? Se eu não, do mesmo jeito que se eu não levanto a mão e falo eu estou dando essa oportunidade para uma mulher menos privilegiada, para uma mulher negra, por exemplo, se eu não faço isso, quem vai fazer para ela? Não vai. Então, a gente tem que levantar a mão e falar, eu sou vítima? Eu sou, mas eu também sou agente. Eu também tenho que fazer. Então, o conselho seria esse, não trabalhem de graça. E não, assim, paguem mulheres para fazer as coisas, né? Com certeza. Ainda nesse assunto, hoje a gente tem disponível uma série de termos, ou enfim, uma série de informações que nos ajudam a entender qual que é o cenário da mulher no mercado de trabalho, né? A gente consegue identificar a falta de equidade de salários, que a gente acabou de comentar, a consequente competição corporativa entre mulheres, o famoso teto de vidro que nos leva muitas vezes a passar pela síndrome da impostora, sem contar os inúmeros vieses inconscientes e preconceitos, como a maternidade, o etarismo, que fazem parte do comportamento das pessoas no ambiente corporativo, Sim. Induzindo a decisões tendenciosas, né? E um detalhe que soa contraditório, completamente contraditório nesse sentido, é que existem pesquisas que mostram que as mulheres na liderança contribuem, inclusive, para aumentar o faturamento das empresas, efetivamente. Sem dúvida. Enfim, você sente que esse buraco é mais embaixo quando se trata do mercado estadunidense? Não acho que é mais embaixo. Eu acho que algumas coisas ficam mais evidentes. Por exemplo, você mencionou aí o teto de vidro, o telhado de vidro, né? Na Harvard, eu tô fazendo um trabalho, eu estudo psicologia, um mestrado em psicologia, mas o meu mestrado, ele é todo embasado no que eu quero, em como eu quero melhorar as minhas ferramentas na story. Então, ele tem a ver com storytelling feminino, ele tem a ver com storytelling cultural e tudo mais. Então, eu fiz várias matérias relacionadas a isso. Um dos trabalhos que eu entreguei foi justamente sobre o teto de vidro. O teto de vidro da mulher latina é o teto de vidro mais baixo dos Estados Unidos. O salário da mulher latina é mais baixo do que o salário da mulher negra nos Estados Unidos, da African American, que eles chamam, ou Black Women. Então, a mulher latina negra é a que menos ganha. Todas as outras, aí você vai a mulher latina, aí depois você vai na mulher negra, aí você vai subindo. A asiática, às vezes, dependendo da posição, ganha mais do que a mulher americana, inclusive, a branca americana. Mas, tudo para dizer que telhado de vidro é uma coisa séria, então fica muito evidente aqui, justamente por ter muitas culturas diferentes. Vivendo juntas, e muita gente de vários países, e gente com sotaque, gente que não fala inglês direito, e gente com culturas fortes que elas são obrigadas, por exemplo, uma cultura religiosa que é obrigada a usar um tipo de vestimenta que a torna diferente no ambiente de trabalho, por exemplo. Então tem vários aspectos aí, são as camadas, né? A gente chama das camadas de interseccionalidade que vão fazendo isso ficar pior. Fica muito evidente. Outra coisa é a questão que você mencionou da síndrome da impostora.
Esse foi outro aspecto que eu resolvi estudar, porque quando eu entrei no Google, eu virei facilitadora de um workshop chamado I Am Remarkable, que é bem conhecido hoje, ele não é só do Google mais, ele era, não é mais, e é um workshop que visa ajudar mulheres a superarem a síndrome da impostora. Também não é só para mulheres, hoje é para qualquer um que sinta que tem assim, passa pela síndrome da impostora ou do impostor. Acontece que eu entreguei vários workshops, as pessoas adoravam, tinha as avaliações, etc. Mas eu comecei a perceber que algumas das pessoas que participavam ficavam mais perturbadas. Eu comecei a conversar com essas pessoas. A sensação que eu tinha é que tinha aberto uma portinha na cabeça delas e elas não sabiam lidar. E eu falei, isso não pode ser leviano assim, porque é um workshop de 1h30. Eu não vou resolver o seu problema em 90 minutos. Então eu comecei a estudar isso, foi uma das razões pelas quais eu quis fazer mestrado em psicologia. Porque eu falei, eu não posso ficar trabalhando com storytelling das pessoas ou com coaching de liderança, achando que o problema dela é ali na sala de reunião. O problema vem antes, o problema é anterior a isso, é como a pessoa foi criada, são os vieses inconscientes, são a maneira como a cognição dela funciona, tem muita coisa a ser trabalhada. Então o meu estudo foi em cima disso. E a síndrome da impostora foi uma coisa que eu fui pesquisar e descobri que é uma falácia. E eu falo isso e tenho vídeos disso no meu YouTube. O que existe, a palavra, a expressão cunhada pela doutora Pauline Clance é fenômeno da impostora. E isso muda tudo. Quando a gente muda uma palavrinha, muda tudo. Quando a gente fala de síndrome, eu estou dizendo que uma síndrome é um conjunto de sintomas relacionados a diversas doenças que você pode apresentar ou não, mas você tem esses sintomas. Então, esse é um problema individual seu. Mayara tem uma síndrome. Se eu falo que é um fenômeno, o fenômeno está fora de você. O fenômeno acontece na sociedade. O fenômeno é uma construção social. O fenômeno da impostora foi algo criado por homens para manterem mulheres em casa. Foi criado por homens porque eram os homens que estavam na liderança, porque eram os homens que votavam, que eram os homens que dirigiam, eram os homens que trabalhavam. Então, eles criaram uma coisa que começa com gaslighting, por exemplo, começa com dizer, ah, não, você está errada, ah, não, mas você está doida, ah, você não falou isso, ah, não sei o quê. Começa a anular a mulher e vai deixando ela cada vez mais achar que ela está realmente desencaixada daquela realidade, que ela não consegue ir trabalhar, que ela não consegue ir para fora. Então, esse é um fenômeno. Se a gente muda isso, olha que mágica, quando eu falo, não sofremos de uma síndrome, então significa que não estamos sozinhas mais. Nós somos vítimas ou alvo de um fenômeno. Ah, então tá, então a gente dá as mãos e quem que tem que brigar por isso? A gente tem que levantar a mão e dizer tá errado, quem tem que consertar são os homens. Do mesmo jeito que racismo, quem conserta não é o negro, quem conserta é o branco, porque é o branco que criou o racismo. Então, quem criou o problema que conserte. Eu não tenho mais nada para resolver. Eu estou te falando aqui de uma maneira muito simplista, mas vir para os Estados Unidos, estudar aqui, entender como funcionam as cabeças e as diferentes culturas de mulheres dentro dessa questão da síndrome da impostora me fez entender que não, tá errado, não é assim que a gente tem que tratar, a gente tem que tratar diferente. Quando a gente trata diferente, tem cura. De repente, eu começo a ver mulheres que são muito mais confiantes, que quando ouvem a vozinha ali dizendo que ela não é capaz, elas já sabem, porque a gente faz um trabalho de melhorar todo o aspecto cognitivo e comportamental dessa mulher, para afastar isso dela, ela saber se comportar de uma maneira que ela mude o efeito, né? A causa tá ali, mas ela muda o efeito. Então, eu acho que essas coisas todas, quando a gente tem um pouco mais de tempo, que é o que também me deu os Estados Unidos, tempo para estudar, que eu não fico 3 horas no trânsito que nem eu ficava no Brasil, né, assim, eu ficava muito em transporte público, ouvindo podcast aqui, lendo e tal, quando tá no transporte público, eu comecei a realmente a me aprofundar em coisas que eu falo, pô, isso de fato ajuda um grupo de pessoas que precisa de ajuda. Show. Acho que você já respondeu, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim. Na sua opinião, o que falta para as mulheres quebrarem as barreiras que as intimidam? Ah, não responde não. Sabe o que falta? Unir. Falta mais comunhão e falta mais uma mulher das mãos da outra e dar oportunidade à outra. Faltam mais mulheres falando bem de mulheres em salas onde as mulheres não estão presentes. Faltam mais mulheres trabalhando com a cultura da abundância e não da escassez. Não é porque ela tem
essa oportunidade que eu não vou ter, então eu não vou puxar o tapete dela. Ela tem essa oportunidade, ela me leva junto. Falta essa união. E assim, tem muita mulher hoje dizendo, ai, não é muito velho esse discurso de mulher brigar com mulher. Tá bom, é velho, mas ainda acontece. A gente ainda vê mulher ficando brava, o cara trai a menina, a mulher fica brava com a mulher com quem ele traiu e não com o cara. Então, assim, a mulher ainda... A gente foi meio que criada inconscientemente a competir. Para competir com mulheres, não com homens. Então, não é legal. Falta um pouco dessa mudança também de mindset, eu acho. Principalmente quando se trata de você não estar no seu país. Principalmente. A solidariedade é necessária. E solidariedade no sentido mais simples da palavra, de... Às vezes, tudo que você precisa é uma amiga para você falar português e falar, vem tomar uma cerveja comigo que eu preciso chorar. Vem tomar uma taça de vinho comigo, a gente vai sentar no lugar que eu preciso só falar bobagem, eu não quero ficar falando inglês o dia inteiro, eu não quero ter que me preocupar com a aparência, eu quero só quebrar. Posso quebrar com você? Isso é solidariedade aqui, porque tá todo mundo fora, porque eu não tenho minha família aqui, eu não tenho minha irmã, não tenho minha mãe, eu não tenho as amigas com quem eu cresci aqui. Eu tenho pessoas novas, que são muito queridas e muito especiais, mas se eu não tenho a sorte de ter desenvolvido esse tipo de relacionamento, eu não tenho isso aqui. E é um pouco disso que falta para muita gente. E de olhar para a mulher estranha também, a estranha no sentido de eu não a conheço, e ela tá se dando bem, eu não querer ferrar essa mulher, eu querer ajudar essa mulher porque a gente vai junto. Show. Agora vamos falar um pouquinho do seu negócio aqui nos Estados Unidos. Conta um pouquinho sobre ele, quais são as possibilidades, né? Eu entendi que você trabalha com storytelling, mas quais são as possibilidades para a gente acessar o seu trabalho? Como que você, de fato, ajuda essas pessoas? Eu comecei a story com... Coaching 101. Então, basicamente, eu ajudava mulheres uma a uma, individualmente, com seus desafios. E aí, eu fechava pacotes de 5, 10 sessões. Tem gente que comprou ano comigo, 40 sessões, e fica conversando comigo o ano inteiro, que é um trabalho que envolve trabalho psicológico. É o que eu falei, eu não faço um coaching de sentar e entender só seu problema prático ali no trabalho. Seu problema prático e a maneira como você está se relacionando com esse problema tem a ver com todo o seu passado. Então, a gente faz esse exercício também de se entender como indivíduo. Então, o 101 sempre foi minha oferta principal. Aí eu comecei a dar cursos para empresas, dar treinamentos para empresas. Então, treinamento de storytelling para empresa, por exemplo, tem relação com alinhamento da equipe de vendas, com marketing, com customer service, com customer experience, todos eles em torno de um discurso. Em uma empresa que está fazendo merge, por exemplo, uma empresa que tem um produto novo, uma empresa que está trocando equipe, todas essas também já me contrataram, assim, de diversas situações. Dou workshops e falas em público, então me contratam às vezes para Power Talk. Semana passada eu dei uma Power Talk num evento para 200 latinas, C-Level, que foi super bacana também. Os workshops também, o próprio Google já me contratou para fazer workshop de encerramento do ano com as mulheres do Google. Então, depois que eu saí do Google, fui contratada para fazer isso. Então, tem todos esses trabalhos. E aí, eu comecei a lançar cursos online também, para ficarem lá, porque tem gente que às vezes fala, pô, se eu quero experimentar um pouco disso, mas eu não tenho o dinheiro para investir num one-on-one, eu não tenho como investir individualmente. Você tem outras opções? Tenho. Esses cursos online que estão lá são cursos que são self-paced, né? Você compra, você faz a hora que você quiser. Eles ficam disponíveis, são em vídeo, você tem acesso a mim, a tirar dúvidas, etc. E aí são cursos de melhoria de comunicação, então como você se comunicar melhor na sua empresa ou vender melhor o seu produto. Esse novo que eu lancei agora, que é super legal, que é um curso de storytelling com dados, como contar histórias sobre dados, usando dados na época do AI, na época da inteligência artificial, porque hoje quem não sabe contar história é normalmente quem vai se ferrar com o problema, com o advento da inteligência artificial. A inteligência artificial sabe contar histórias, mas eles não contam histórias para emocionar. A conexão emocional e engajamento vem do storytelling humano, de entender que hormônios que eu vou ativar quando eu estiver falando, tem tudo isso. Então, meus cursos dão tudo isso. E são cursos que são bem acessíveis e estão no site. Então, hoje a Story é um pouco de tudo isso. Perfeito.
Sil, em uma palavra, como que você se descreve? Hoje eu diria que confiança é uma palavra boa para mim. Que eu acho que eu tive que confiar muito no meu taco, eu confio muito na minha entrega, eu confio no meu trabalho, eu tenho o endosso de muita gente bacana que trabalhou comigo, clientes que vão e voltam, mas confiança é o que está me segurando. Perfeito. E para finalizar, deixa pra gente uma indicação de uma mulher brasileira que tá fazendo negócio e que você se inspira e que você gostaria de ver no nosso próximo programa. Ave, tem tantas ai, que horrível. Olha, eu tenho uma amiga que é a Laura Florence, que eu adoro, que ela acabou de mudar para os Estados Unidos como publicitária, diretora de criação de agência, mas ela tem um trabalho belíssimo no Brasil, que é o More Girls, que é um trabalho que visa colocar mais mulheres na criação e na liderança de agências e tudo mais. Então, é um trabalho muito, muito bacana, que eu acho que vale ver. Eu diria a Laura, talvez, hoje. Ia ser legal. Legal. E um conteúdo que você consumiu recentemente, um livro, um podcast, um filme, que você deixaria de recomendação para os nossos ouvintes? Eu tô lendo muito memoir, porque é o que o meu trabalho hoje está em torno de construção de histórias pessoais. Então, tem muitos maravilhosos. Eu diria que Knife, que é do Salman Rushdie, é muito, muito bom. É um livro que eu li recentemente. Mas eu acho que eu gostaria de indicar um podcast que é o Wiser Than Me, da Julia Louis-Dreyfus, que era a Elaine do Seinfeld. Ela só entrevista mulheres mais velhas que ela e mulheres famosas que se abrem, contam histórias maravilhosas. Jane Fonda, Isabel Allende e tantas outras. É bem legal. Ai, que legal. Bom, quero muito te agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigada por abrir o backstage do seu negócio, por mostrar toda essa potência que mora dentro de você. A colaboração entre nós, mulheres, é fundamental para que a gente possa ocupar cada vez mais espaços de destaque e relevância. Que possamos soltar a nossa voz e nos sentir cada vez mais pertencentes às nossas próprias histórias e ao mundo que nos rodeia. Esse podcast foi realizado pela Women Digital, nossa agência de comunicação digital criada por mulheres. O roteiro é da Sara Fabril e da Mayara Castro, a direção e apresentação é da Mayara Castro e a produção executiva é da Larissa Carboni. Agradecemos também ao Pitini Wear Studio e à Sam Small, que abriu as portas para que pudéssemos realizar as nossas gravações aqui em Nova York. Um beijo e te espero no próximo programa.